Canal Audiobook Ouvir e Aprender. Audiobook Bíblia Candlestick. Capítulo 3. O mercado variando. Mercados que vão são bastante simples. Eles são muitas vezes chamados para os lados mercados, porque sua natureza neutra faz com que pareçam a deriva para a direita, horizontalmente. Quando o mercado faz uma série de altos e baixos mais elevados, podemos dizer que o mercado está tendendo para cima. Mas quando se deixa de fazer esses picos consecutivos, dizemos que o mercado está variando. Um mercado que vão se move de uma forma horizontal, onde compradores e vendedores apenas continuar batendo preço e para trás entre o nível de resistência de apoio e... Veja o exemplo abaixo. O gráfico acima mostra um mercado que vão, como você pode ver, o preço está saltando entre o apoio horizontal e nível de resistência. A diferença entre a tendência de mercados e variando mercados é que os mercados de tendências tendem a mover-se através da formação de um padrão de maior altos e baixos mais elevados no caso de uma tendência de alta e baixa maior e menor baixa em caso de uma baixa. Mas os mercados vão tendem a se mover horizontalmente entre os níveis de chave de suporte e resistência. Sua compreensão da diferença entre os mercados de ambas irá ajudá-lo a usar melhor as estratégias de ação preço certo nas condições de mercado adequadas. Negociação mercados que vão é completamente diferente de mercados de negociação de tendência, porque quando o mercado está variando, ela cria equilíbrio, os compradores são iguais aos vendedores, e não há ninguém no controle. Isso geralmente continuar até que as estruturas gama estourou, e um começo condição de tendências para organizar. As melhores oportunidades de compra e venda ocorrem em níveis-chave de suporte e resistência. Existem 3 formas de comércio mercados que vão. Eu não vou entrar em detalhes, porque o que eu quero que você chegar aqui é a habilidade de olhar para as suas cartas e decidir se o mercado está tendendo ou variando. Nos próximos capítulos vou entrar em detalhes e eu vou dar as táticas de negociação e estratégias que você vai usar para o comércio de tendências ou vão mercados. Se você não pode diferenciar entre variando mercados e tendências dos mercados, você não vai saber como usar essas estratégias de ação-preço. A primeira forma de comércio mercados que vão é de esperar para o preço se aproximar suporte ou resistência nível, então você pode comprar no nível de suporte-chave e vender ao nível de resistência-chave. Veja o exemplo abaixo. Como você pode ver, o mercado está se movendo horizontalmente. Neste caso, as melhores oportunidades de compra ocorrem no nível de apoio. E as melhores oportunidades de venda ocorrem no nível de resistência. A segunda forma de negociação que vão mercados é de espera para a fuga a partir de qualquer nível de suporte ou nível de resistência. Quando o mercado está variando, ninguém sabe o que vai acontecer, não sabemos quem vai estar no controle do mercado, é por isso que você tem que prestar atenção aos limites, mas quando um dos jogadores decidir para assumir o controle do mercado, vamos ver uma fuga do nível de resistência de apoio. A fuga significa que o período que varia é longo, e o início de uma nova tendência terá lugar. Veja o exemplo abaixo. Como você pode ver, o mercado foi negociado entre os níveis de suporte e resistência, e de repente o preço saiu do nível de resistência. Isto indica que o início de uma tendência é provável que aconteça. Portanto, a melhor maneira de entrar é após a fuga. É importante lembrar que os limites do intervalo são muitas vezes ultrapassados, dando a ilusão de uma fuga está ocorrendo. Isto pode ser muito enganador. E ele faz armadilha a um monte de comerciantes que posicionados na fuga. A terceira forma de comércio mercados que vão é esperar por uma retração após a fuga do nível de resistência de apoio. O recuo é mais uma oportunidade para juntar-se à tendência para os comerciantes que não entraram na fuga. Veja o exemplo abaixo. Como você pode ver no gráfico acima, o mercado foi variando, quebra de preços fora do nível de resistência para indicar o fim do período que varia, e o início de uma nova tendência. Após a fuga, o mercado volta a testar novamente o nível de resistência que se torna o apoio antes que ele vai para cima. O recuo é a sua segunda chance de se juntar os compradores se você perder a fuga. Mas pullbacks nem sempre ocorrem após cada fuga. Quando ocorre, representa uma grande oportunidade com um bom risco para recompensar a relação. O que você tem que lembrar é que é um mercado que vão se move horizontalmente entre o nível de resistência de apoio e... Estes são os níveis-chave que você tem que se concentrar.
O rompimento do nível de resistência de apoio ou indica que o período que varia é longo, então você tem que se certificar de que a fuga é real para se juntar à nova tendência com segurança. Se você perder a fuga, esperar o pullback. Quando ocorre, não hesite em entrar no mercado. Quando você está negociando variando mercados, sempre se certificar de que o mercado vale negociação, se você sente que não pode identificar os limites de suporte e resistência. Esta é uma indicação clara de um mercado agitado. Em Forex, mercados agitados são aqueles que não têm orientações claras. Quando você abre sua carta e você encontrar um monte de barulho, você não pode mesmo decidir se o mercado está variando ou tendências. Você tem que saber que você está assistindo a um mercado agitado. Este tipo de mercados pode fazer você se sentir muito emocional e duvida suas estratégias de negociação, uma vez que começa a cair no desempenho. A melhor maneira de determinar se um mercado é instável é apenas por reduzir o uso no gráfico diário e tendo na foto maior. Depois de algum treinamento, tempo de tela e experiência, você pode facilmente ser capaz de identificar se um mercado está variando ou é um mercado agitado. Aqui está um bom exemplo de um gráfico instável que não vale a negociação. Observe no gráfico acima, o preço da ação na área destacada é muito agitado, e ele está se movendo para os lados em uma pequena escala apertada. Este é um sinal de um mercado instável que você deve ficar longe. Se o mercado é instável, na minha opinião, não vale a pena a negociação. Se você tentar trocá-lo, você vai dar para trás seus lucros logo após grandes vencedores, porque os mercados frequentemente consolidar depois de fazer grandes movimentos. Prazos e análise de cima para baixo. Como um comerciante de ação do preço, o prazo principal é 1 hora, o 4 horas é a diária. Preço da ação funciona em prazos maiores, se você tentar negociar barras de pinos ou barras engolfando no prazo de 5 minutos, você vai perder seu dinheiro, porque há muito barulho em prazos menores, e que o mercado vai gerar muitos sinais falsos por causa da dura batalha entre os ursos e touros. Além disso, não há sucesso comerciante ação do preço que se concentra na estrutura de uma única vez para analisar seus gráficos. Talvez você já ouviu falar do top prazo e baixo análise, que significa começar com prazos maiores para obter a imagem grande, e depois mudar para um menor de decidir se quer comprar ou vender no mercado. Vamos dizer que você quer para o comércio do gráfico de 4 horas, você tem que olhar para o gráfico semanal primeiro, e depois o gráfico diário. Se o semanal é a análise gráficos diários alinhar com o gráfico de 4 horas, você pode então tomar a sua decisão de negociação. E se você quiser trocar o gráfico 1 hora, você tem que olhar para o gráfico diário em primeiro lugar. Este é um passo crítico para fazer como um comerciante de ação do preço, porque isso irá ajudá-lo a evitar configurações de negociação de baixa probabilidade, e isso lhe permitirá manter o foco em sinais de ação preço elevado de probabilidade. Através do nosso top-down análise, sempre começar com o período de tempo maior, e nós olhamos para reunir as seguintes informações. O suporte e resistência mais importantes níveis. Essas áreas representam pontos de inflexão no mercado. Se você pode identificá-los no gráfico semanal, você vai saber o que vai acontecer quando o preço se aproxima a estes níveis no gráfico 4 horas. Então você vai decidir, quer para comprar, vender ou ignorar os sinais que você começa a partir do mercado. A estrutura do mercado. A análise semanal vai ajudá-lo a identificar se o mercado está tendendo para cima ou para baixo, ou ele está indo, o mercado agitado. Em geral, você vai saber o que os grandes investidores estão fazendo. E você vai tentar encontrar uma maneira de segui-los sobre os prazos menores usando minhas estratégias de ação do preço. A vela anterior, a última vela no gráfico semanal, é importante, porque nos diz o que acontece durante uma semana, e que nos fornece informações valiosas sobre o futuro movimento de mercado. Quando você identificar esses pontos usando o gráfico semanal, agora você pode mover para o gráfico diário ou o gráfico de 4 horas e tentar reunir informações tais como a condição de mercado, que o mercado está fazendo no prazo 4 horas, é tendendo para cima ou para baixo, é ele que vão, ou é um mercado agitado. Quais são os níveis chaves mais importantes no 4 horas ou período de tempo diário? Este poderia ser suporte e resistência, áreas de oferta e demanda, linhas de tendência. Sinal de ação do preço, um candlestick padrões que irá fornecer-lhe um sinal para comprar ao curto do mercado. Esta poderia ser uma barra de pinos, um bar engolindo ou um bar no interior.
Deixe-me dar um exemplo para ajudá-lo a entender por que é importante adotar o conceito de análise de cima para baixo em seu método de negociação e o que vai acontecer se você não olhar para o período de tempo maior antes de mudar para o gráfico primário. Olhe para a ilustração abaixo. Como você pode ver neste gráfico semanal acima, reunimos dois pontos importantes que nos ajudarão a decidir o que fazer sobre o período de tempo diária. O primeiro ponto é que o mercado se aproxima de um importante nível de resistência semanal que vai representar um ponto quente no mercado. A segunda informação é a rejeição a partir deste nível de resistência-chave. Como você pode ver, o preço foi rejeitado imediatamente quando ele se aproxima do nível. Isso indica que há vendedores lá e eles estão dispostos a curto do mercado. O que confirma a nossa análise é a formação do interior bar padrões de fuga falsos que indicam uma reversão. Agora vamos mudar para o período de tempo diariamente para ver o que está acontecendo no mercado. No gráfico diário, temos um padrão Candlestick Bar bem claro que indica um sinal de alta. Se você se concentrar apenas no quadro de um tempo para fazer a sua decisão de negociação, você vai comprar o mercado, porque não há um sinal de barra de pinos clara. Mas se você analisar o gráfico semanal, você sabe que há um nível de chave muito poderosa que vai parar o mercado de ir para cima. Então, é melhor pensar em vender o mercado se houver um sinal claro ao invés de comprá-lo. Olhe o que aconteceu a seguir. Como você pode ver, a análise de cima para baixo funciona, o sinal castiçal barra de pinos não funciona, porque o nível de resistência semanal foi um ponto decisivo poderoso que inverteu a direção do mercado. Se você quiser trocar a ação do preço com base no quadro de uma só vez, eu recomendo que você parar de negociação, porque você vai acabar perdendo sua conta de negociação toda, e você nunca vai se tornar um profissional bem-sucedido. Negociação tendências de contador é muito rentável, bem como, mas sem a parte superior para baixo análise, você vai colocar-se em problemas. Deixe-me dar outro exemplo para mostrar como você pode trocar as tendências de contador usando seus preços configurações ação comerciais em combinação com a capota abaixada conceito análise. Como você pode ver no gráfico acima, o preço está em um nível de resistência semanais. Os compradores foram rejeitados duas vezes a partir deste nível que indica que o mercado está em um ponto quente e é provável que reverter. O que você pode fazer como um comerciante? Preço da ação é mudar para o período de tempo diariamente para procurar uma oportunidade de venda. Se você puder encontrar uma configuração de ação do preço perto do nível de resistência semanal sobre o período de tempo diária, esta vai ser uma configuração de alta probabilidade de levar em consideração. Veja o exemplo abaixo. O gráfico diário acima confirma a nossa análise semanal. Como você pode ver, há uma clara sinal de baixa perto do nível de resistência semanal. A barra de pinos que foi rejeitado de nível, e também existe a formação de uma barra interior falso rompimento. Esta é uma clara indicação de uma mudança de tendência. Veja o que aconteceu em seguida. O exemplo acima mostra que a contratendência funciona se for bem dominado. É uma abordagem contrarian que requer experiência. Por isso, se você é um novato, eu recomendo que você ficar com a tendência, tentar praticar tanto quanto possível do topo baixo conceito de análise com a tendência. E quando você dominar negociação com a tendência, então você pode passar para o comércio de alta probabilidade configurações balcão de tendência. Existem muitas abordagens utilizadas em tempos o mercado gira e comércios do plano. A maioria dessas abordagens levam a uma maior confusão e falta de confiança nos resultados. Mantendo a simples análise é na maioria das vezes a melhor maneira de ir, e de cima para baixo análise é uma das abordagens mais fáceis que eu recomendo para dominar se você quiser trocar o caminho certo. O que você tem a fazer agora é abrir suas cartas e tentar praticar o que você aprendeu neste capítulo. Tente identificar a tendência do mercado usando essas técnicas. Será pouco confuso no início, mas com um pouco de tempo e prática você vai achar que é fácil identificar a direção do mercado.